E está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Por falar em notícias, né? Quem é que leva notícias? Quem vai em busca da notícia? Quem que reporta isso para o grande público, senão o repórter? O repórter, ele é o comunicador por excelência, porque ele está no local dos fatos ou logo após os fatos para registrar os acontecimentos e levar a boa informação aos leitores dos jornais, aos telespectadores das TVs e aos rádio-ouvintes também. Não é? Eu hoje tenho a satisfação de trazer aqui conosco para um bate-papo um amigo meu de longa data, que é o Douglas Rodrigues Aguado. Tem um nome curioso, Aguado, a gente já vai saber uma história interessante aí. Douglas, que satisfação em tê-lo aqui, você que já dividiu microfones conosco, teve a oportunidade de intervir aqui, trabalhar conosco no TV Cidade em várias oportunidades, você que já trabalhou em várias emissoras de televisão, eu me referi a você como repórter, mas nem sempre você foi repórter. Você começou quando? Na verdade, comecei na época de 1994. Eu comecei a fazer imagens. Na verdade, eu sempre trabalhei para todo mundo e nunca trabalhei para ninguém, né? Porque eu sempre fui um cara freelancer, sempre fui autônomo praticamente, pessoa jurídica. Né? Eu comecei em 94, fazendo imagens para o telejornal Aqui e Agora. E a gente procurava um filão para estar ali no meio, para estar fazendo aquilo. E eu comecei a fazer imagens do Corpo de Bombeiros, porque faltava isso lá. E o Corpo de Bombeiros estava assim... Que emissora que era? Era o SBT. O SBT. Então, como eu falei, né, eu trabalhava para todo mundo, mas para ninguém. Eu precisava vender isso, né? Então eu fazia a imagem e levava. E aí foi criando um vínculo que chegou uma hora que o jornal precisava da gente. Depois foi evoluindo, passando para fazer matérias policiais, investigativas. É uma coisa assim que vai crescendo no decorrer do que você vai aprendendo, do seu aprendizado. Mas uma coisa curiosa, depois a gente volta a esse tema aí das reportagens de rua, que é a tua especialidade. Uma coisa que muita gente acha que é nome artístico, Douglas Aguado, né? O Rodrigues quase ninguém pronuncia, mas é Douglas Aguado. Aguado é seu nome de batismo mesmo. É nome, sobrenome. E você me comentava há pouco comigo que você tem uma descendência por parte de mãe, de portugueses, e por parte de pai você é neto de espanhóis. Espanhóis, isso. Né? Então Aguado é um nome espanhol. E tem uma história que tem aí uns 700 anos, bem grande. 700 anos. Eu fui pesquisar porque eu não vou mentir para você. Você imagina chegar no primário, na escolinha primária, certo? E alguém chamar o Douglas Aguado. O que eu aguentei, vocês não têm noção. De bullying. Na época não se falava em bullying, mas era gozação mesmo. Na época não virava gozação e acabava tendo uns tapas lá, mas normal. Aí eu fui pesquisar, antes mesmo de ter internet, né, que não tinha, e comecei a procurar a heráldica espanhola, entrar em contato, mandar cartas, e descobri a verdadeira história que começa lá na tomada de Sevilha dos mouros, né, com os espanhóis tomando Sevilha dos mouros. Porque realmente no século 6 e 7, os mouros, os árabes muçulmanos do norte da África, né, invadiram a Península Ibérica, né, onde é hoje Espanha e também Portugal. E deixou marcas. Aliás, nós tivemos um grande filme, que eu sou fã até hoje, o El Cid, né, o campeador, né? Muito bom. El Cid, que grande filme, que mostra muito bem essa saga, né, dos espanhóis se libertando do jugo muçulmano, do jugo mouro, né? E em Portugal também, né? Aliás, tem uma música célebre, Ai Mouraria, né? Ai Mouraria. Né? Os portugueses. E no sul de Portugal a gente tem aquela influência, as portuguesas gostam de se vestir de negro, assim como você. Aqueles brincos em argola gigantes. Eu cabelos negro, mas é porque fica mais magro. Cabelos pretos e tudo mais. E a Espanha também, especialmente o sul da Espanha, tem uma influência muito grande moura. Porque a Espanha, na realidade, era um conjunto de reinos autônomos, né? Como Estado Nacional unificado só muito recentemente, né? Mas conta essa história. A gente sabe, então, os mouros se estabeleceram na Espanha, dominaram aquele território todo, né? Atravessaram ali o Gibraltar, né? O Estreito de Gibraltar, e muito pertinho, era né? Realmente muito próximo do continente do norte, do continente africano. Conta essa história, como é que surgiu esse nome Aguado entre os espanhóis? Bom, pelo que eu consegui levantar, assim, nessa história toda, havia um homem chamado Fortun Sáez. E Fortun Sáez foi convocado pelo rei Fernando III, conhecido como o Santo,
para fazer parte das tropas. E havia um chefe, um líder mouro, chamado Hamet Selim, e ele ficava brincando, né? Hoje a gente chama de gozação, fazer uma gozação, com a estatura do espanhol. Então ele falava, veio salvar a Espanha esse aí e tal, e ficou tirando sarro dele durante praticamente um ano que foi o cerco, né? Aí o que aconteceu? Ele se encheu e desafiou o Mouro, né? O Fortun Saez desafiou o Mouro para uma luta, uma peleja. E aí não deu outra, né? O que aconteceu? O Mouro desceu com aquela estatura enorme, com aquelas roupas, né? Árabes, e olhou para ele e ainda de gozação falou, escolhe onde você quer lutar. Aí o baixinho olhou e falou, dentro da lagoa. Aí você já pode imaginar o que aconteceu com aquelas roupas que o Mouro usava dentro de uma lagoa cheia de lama. Ele começou a se enroscar, enroscar, enroscar. O baixinho, né, o Fortun, cortou a cabeça dele e passou pelas tropas com a cabeça do Mouro, mostrando, olha, esse é o seu chefe e eu sou o baixinho. E levou para o rei. E o rei olhou para ele e falou assim, como vines, né, como está? Falou, vencedor e aguado, molhado. Estava encharcado de água. Né? E aí o que aconteceu? O rei acabou percebendo o estrago que ele fez na moral das tropas do inimigo e deu para ele, então, um título, né, que ficou sendo aguado devido ao feito, e um escudo de armas que tem a cabeça de um Mouro pingando sangue e 5 ondas representando a água dessa lagoa. E o herói espanhol, a partir dessa data, deixou de ser chamado de baixinho, resto de incêndio ou coisa que vai, para ser conhecido como aguado. Agora, e aí deu origem, genealogicamente, a toda uma estirpe. E até numa forçada de barra, né, como ele realmente acabou degolando o Mouro, né, e arrancou-lhe o escalpo, numa forçada de barra. Não, foi no escalpo, não foi? Não, mas depois, eu também estou dizendo forçada de barra. Numa forçada de barra, né? Ele arrancou-lhe a peluca, né? Montou uma peluqueria e deu origem ao barbeiro de Sevilha. Isso é brincadeira, gente. É um grande exagero, mas olha, a gente tem que brincar um pouquinho, a gente volta já já com o TV Cidade. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Na Sonhos Decor você encontra peças de móveis provençais para todos os ambientes do seu lar. Estilo, riqueza de detalhes e bom gosto garantem a melhor decoração. Linha especial para festas e buffet. E os preços são os mais atraentes. Venha conhecer nossa loja de fábrica no Anel Viário em Torres de Bagi. Sonhos Decor, para uma decoração sonhada. Estamos de volta com o TV Cidade e eu batendo esse papo gostoso aqui com esse grande amigo meu, comunicador, experiente, não é? Mas você, antes de ser comunicador, Douglas, você foi eletrotécnico e também foi mecânico de aviões, é isso? Na verdade, técnico eletrônico. Técnico em eletrônica. O eletrotécnico é mais voltado para a parte de motores e tal. Certo. E o técnico eletrônico é voltado mais a equipamento eletrônico. Hoje já muito desatualizado, bem defasado, porque a eletrônica avançou a cada 2 bastante, anos a coisa, né? Então, mas eu tive uma eletrônica ali na Avenida Guapira, consertava a televisão
E como eu estava meio cansado de ficar por trás da televisão, eu resolvi ficar por trás das câmeras. Então tá aí, olha só o que o chamou para a TV. Você consertava aparelhos de televisão, né? E ficava atrás do painel nos bastidores da tela, do aparelho. atrás da tela. Isso. Você ficava no interior do aparelho praticamente. Falou, não, eu quero aparecer na tela mesmo. Exato. Tá. E mecânico de avião, eu fiz um curso numa escola que tem em Santana chamada SEMAR, né? E até foi engraçado porque eu percebi em determinado momento que o conhecimento que eu já tinha acumulado de mecânico, meu pai tinha um mau hábito lá, né? Meu pai me dava livros de mecânica, de desenho técnico. Meu pai, desde menino, me dava uns livros meio... Ele era mecânico, seu pai? Não, meu pai era policial. Policial, mas ele foi te encaminhando para ser mecânico. Não, ele gostava disso também, ele me dava livros. Aliás, tinha uma revista nessa época chamada Mecânica Popular, nem sei se ainda existe. Ele Mecânica Popular, que era interessante. Tinha uma enciclopédia que eu montei, que ele me dava os fascículos, que era como funciona. Então isso acabou me levando, né? E só que eu cheguei no curso, eu tinha um conhecimento razoável e era na aeronáutica, você prestava na aeronáutica um concurso. E certo. Nesse concurso você entrava para ser mecânico, passava e ganhava uma carteira que te habilitava a ser mecânico CAT 2, né? Eu acabei fazendo 6 meses de curso, indo lá, prestando e tirei 7 carteiras. Então eu tirei... 7 carteiras? Eu tirei motor a reação, motor convencional, sistema elétrico, sistema pneumático. Você especializou então em 7 áreas? Na verdade eu não passei em eletrônica. É mesmo? Porque eletrônica era relativa a radares dos aviões e muitos radares trabalham com válvula. E na época que eu fiz o curso já não tinha mais a matéria no currículo de válvulas. Entendi. Então eu não passei em eletrônica. É engraçado, e muita gente não sabe ainda, mas até há pouco tempo os transmissores de rádio FM eram válvulas. Ainda existe, o pessoal chama de cavidade. Ainda existe alguns por aí ainda, né? Já mudou muito hoje com a web e tal. Mas não faz muito tempo, a coisa de uns 15 anos. Mas você sabe que está voltando, né? Alguns aparelhos, porque o transistor dá um ruído de fundo chamado ruído branco. Aquele zoom. E já a válvula não dá. Então, para som, ela só esquenta, né? Só esquenta muito. Esquenta e gasta. E gasta energia também. Mas é isso. Né? Então, quer dizer, tá certo. Mecânica de avião, eletrônica... E você chegou a trabalhar como mecânico de avião, realmente? Trabalhei praticamente 1 ano na Marte Aviação. Não, na Marte Aviação era civil, No campo de Marte. Só que a relação custo-benefício era muito ruim. Eu ganhava muito mal para ter que correr alguns riscos que eu achava que não compensava. Que você trocou o óleo do avião, você tem que voar. Tá? Aí você pega uns pilotos que vêm de garimpo, com avião que trocaram os cabos, puseram cabo de acelerador de Fusca no lugar do cabo do avião. Então você começa a ver e fala assim... Não é um bom negócio, não estava valendo a pena. Eu teria que investir muito tempo nisso para depois passar para uma empresa maior. Aí eu decidi, foi quando eu abri a eletrônica, fui trabalhar num negócio meu. Por conta própria. Foi o primeiro business, né? Bem, aí então depois da eletrônica Aguapira, você então foi realmente para a área de comunicação. Começou por... Começou assim, por conta própria também? Na verdade eu... Xeretando aqui e ali? Na verdade eu comprei uma câmera um pouco antes de abrir a eletrônica e comecei a filmar eventos sociais, né? Era um extra. Só que um dia passou um caminhão de bombeiro, eu fui atrás, fiz uma matéria da retirada de um cavalo de dentro de uma vala do corpo de bombeiros retirando. Então monta aquele tripé para tirar o cavalo e me deu a ideia absurda de vender isso no SBT. Uhum. Então isso não Eles gostaram do registro? Na verdade eu cheguei lá, ofereci para o senhor Ademar Altieri e quem estava com ele era o Boris Casoy, que fazia o TJ São Paulo. E eles gostaram, falou, o que você trouxer a gente compra. Então era um extra legal. Interessante. Muito interessante. Só que no segundo evento que eu fui gravar era um incêndio. E aí o que aconteceu? Eu fiquei embaixo da plataforma do bombeiro, ele abriu aquele chuveirinho que refresca o ar e a minha câmera queimou. A câmera era o preço do meu carro. E aí eu acabei consertando a câmera e vendendo, porque ficou... inviável. Né? Eu tive uma pequena pausa, que foi a eletrônica, até voltar a fazer isso, porque era o que eu realmente gostava. Pois é, mas você tem uma verdadeira paixão pelos registros de rua, especialmente matérias policiais, fatos como esse dos bombeiros e tudo mais. Você até trouxe umas imagens, vamos mostrar algumas imagens agora do Douglas em ação. São imagens captadas pelo Douglas, e essas imagens foram transmitidas pela televisão? Foram transmitidas. Eu acredito que eu tenha tido
mais de 3.000 imagens veiculadas em TV, alguma coisa na TV Globo, coloquei alguma coisa na Record há menos tempo, coloquei muita coisa no programa do Ratinho, que era um 90 Você Gente. Trabalhou com o Ratinho, então? Trabalhei com o Ratinho, Quanto trabalhei tempo com você o trabalhou Wagner lá? Montes. Na verdade, lá foi menos de um ano, porque o Ratinho ele queria uma plataforma para ir para a Record. Então ele investiu Ele estava na CNT. onde nesse momento? Ele Na foi para a CNT? CNT, Estava fez na um CNT. 90 Gente, ficou lá praticamente 10, 11 meses, né? E dali... Foi para uma ele emissora maior foi e pra montou uma Record. equipe gigante também, né? E a Própria, gente uma produção ficou concorrendo própria. com ele, depois com o Wagner Montes, que assumiu o programa dele, né? Na CNT? Na CNT, o Wagner 90 Montes. Gente. Bom, o Wagner Montes começou também lá no SBT com o Silvio Santos e tal, né? O Wagner era de rádio já, né? Era Ele de tinha rádio, feito no alguma Rio de coisa Janeiro, rádio, né? No Rio de Janeiro. Depois que ele veio... Ô Douglas, e desses profissionais todos com os quais você trabalhou, com qual você se identificou mais? Olha, na verdade, é meio difícil dizer com quem eu me identifiquei mais, né? Cada um tem uma característica. O Wagner Montes eu gostava muito dele porque ele era um cara muito sincero, muito aberto, falava de bate-pronto. O Ratinho era um pouco mais inacessível, porque ele ficava no Paraná, então a gente acabava não tendo tanto contato, né? Acabava ficando mais vago, mas ele vinha para cá. Foi bom trabalhar com ele também, não foi ruim. E o Roberto Cabrini, a gente começou até tendo uma situação meio ruim, que ele estava gravando o piloto do programa, eu estava lá dentro, ele olhou para mim e falou: o que você achou? Eu falei: falar bem o português, claro, pode? Claro. Uma merda. Ele olhou para mim: eu tenho 25 anos e tal. Eu falei: mas estão mentindo para você. Mas e pediu para dar opinião, né? Eu falei para ele: mas estão mentindo para você. Eu falei: estão mentindo, não tá legal. E aí acabamos conversando, tá, ficamos amigos, né? Então teve uma certa amizade e tal. Porque as pessoas às vezes ficam dando brilho no ego dos outros e a coisa não está indo para o lado que deveria ir, né? Claro. Tá certo. Faremos de novo um brevíssimo intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. A melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Maison Design. Uma loja de móveis de qualidade e ao alcance de todos os bolsos. Salas de estar, salas de jantar, estofados, artigos de decoração e móveis corporativos. Excelência no atendimento. Fui lá conferir. Na Maison Design, você tem gratuitamente o projeto do mobiliário, em qualquer medida. Venha conhecer e se encantar. Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3767 Vila Galvão, ao lado da Cantina Giovanni. Estamos de volta, eu conversando aqui com o Douglas Aguado, esse grande comunicador. Ele é um repórter por excelência, mas é mais que isso, é um comunicador também e adora fazer o trabalho na rua, o chamado factual, com o fato acontecendo, não é? Com um crime em andamento, com um acidente que acabou de acontecer e por aí vai. Nós estamos vendo algumas imagens registradas pelo Douglas Aguado. Foram mais de 3.000 imagens captadas ao longo da carreira dele e fornecidas a várias emissoras de televisão, SBT, Record, Globo e por aí vai, né? CNT e tudo mais. Douglas, muita gente acha que quem trabalha na rua que é fácil. Lá é só abrir a câmera, né? Abre a lente da câmera, registra, aperta um botão do REC e patati patatá. Nada mais falso, né? Não é tão simples assim, porque você tem que ter uma série de avaliações. No meu caso, que eu vendi esse material para a emissora, a coisa é um pouco mais complicada, porque eu tinha que avaliar o custo do meu carro,
a distância percorrida, se valia a pena. Então a gente dividia a cidade, eu dividia a cidade em áreas. E se o fato era interessante também, se o fato é interessante. Vou dar um exemplo assim, meio grosso, né? Mas um tiroteio. Tiroteio, eu tenho 5 minutos para chegar até ali e pegar alguma coisa acontecendo. Se eu não chegar em 5 minutos, eu posso chegar e pegar um repique, tipo, estão atrás de um ladrão. Entendeu? Então não adianta eu falar, vou sair daqui de Guarulhos, vou para a Zona Sul, que eu vou chegar lá e vou pegar. Não vou pegar mais nada. Então o factual já acabou. Então você tem que estar monitorando a área onde você está andando. Como é que você monitora? No passado se fazia rádio escuta. E também muita gente tinha rádio comunicador da frequência da polícia e tudo mais. Está mudando a forma de se trabalhar, né? Hoje a gente não faz. Eu fazia rádio escuta dentro do carro e eu ouvia 40 frequências dentro do carro. E priorizava por batalhões. Onde o meu carro está passando é o batalhão da prioridade, né? E tudo isso tinha que ser avaliado, porque na hora de eu oferecer para a emissora, eu tenho que saber se eu estou ganhando e pagando o meu custo. Então não é muito simples. E hoje, como não é proibido ouvir rádio da polícia, tá? O que é proibido é decodificar sinal codificado. E como os rádios da polícia hoje são codificados, se você decodificar, aí sim você está cometendo... No passado não eram, né? Não é tudo livre. Hoje usa um sistema chamado Astro, que é usado pelo Exército Americano. Então o que acontece? Você tem que ter um conhecimento amplo do funcionamento da polícia, de como tudo vai acontecer, do bombeiro, da área que você está. É muito importante você conhecer geograficamente a área que você está. Adianta, se eu sair para fazer isso que eu fazia no Rio de Janeiro, primeiro eu vou ter que conhecer a cidade, depois começar a trabalhar. E a comunicação mudou. Então hoje a gente não está mais monitorando o rádio. Então o que está acontecendo? A forma que a gente usa hoje é a internet. As coisas estão acontecendo, eu tenho pessoas me passando está acontecendo. E mudou também que hoje a pessoa pega um celular, faz uma imagem e manda para você uma imagem. É verdade, instantaneamente. Então o jornalista tem que estar atento à mudança que está acontecendo no seu meio o tempo todo. E hoje nós temos dispositivos aí que filmam o smartphone aí em alta definição até. Exatamente. Não, mais do que aquela câmera de 30 quilos que eu carrego. Né? As coisas mudaram muito. Aliás, hoje qualquer um do povo pode fazer um registro. Agora, a diferença é o tratamento que você vai dar a esse registro. E a informação, né? E que tipo de informação você vai levar, que tipo de conteúdo. A informação, ela tem um valor muito alto e tem um custo alto. A pessoa às vezes recebe uma informação e não percebe, mas sempre está desenvolvendo aí a informação para chegar para uma pessoa, ela tem que ter equipamento, ela tem que ter conhecimento. Não existe almoço grátis, né? Alguém está pagando a conta. Alguém está pagando a conta, exatamente. Então agora, isso é... Douglas, uma coisa que é assim, extremamente curioso é o seguinte, nós observamos essas grandes emissoras de televisão que têm as suas equipes de reportagem em lugares perigosos, como por exemplo os Morros Cariocas. Né? Nós temos aí atentados nas unidades de polícia pacificadora, nas chamadas UPPs, temos aí guerras entre gangues de traficantes e gente fortemente armada aí com fuzil e tudo mais, balas perdidas, tiroteio, está sempre morrendo gente toda semana. Temos fatos desse tipo lá. Eu nunca morri, graças a Deus. Lamentavelmente. Então, mas o que acontece? Os repórteres das grandes emissoras, esses repórteres eles usam jaleco à prova de bala, né? É o colete. O chamado colete, a prova de bala e tal. Eu nem sei. Aquilo não deve resistir a fuzil, claro, certamente. Até tiro né? de 9mm, a verdade no máximo, né? O balístico para fuzil ele é feito de um composto. É de Kevlar, né? É cerâmico, não é nem o Kevlar. É cerâmico. É cerâmico, é pesadíssimo, ninguém né? Tem, ninguém tem. Aliás, até as Forças Armadas têm alguma dificuldade para ter. Porque aquilo pesa demais, o restante é Kevlar, não é? E aguenta até, dependendo do colete também, né? 9mm. Até o calibre 9mm. É que é o calibre que a polícia utiliza, mas hoje a bandidagem usa calibre até bem superior maior. A isso. São duas perguntas. Como é que você se protegeu e se você tem medo de entrar num tiroteio desse? Bom, primeiro, eu nunca usei colete, até porque o meu corpinho dificulta um pouco, né? E outra, para ter um colete precisa de uma autorização especial, uma série de complicações. Eu acho que o que o repórter está na rua tem que saber é o seu limite. O seu limite, infelizmente, assim, eu até esticava um pouco esse limite, mas quando você perde o medo, começa o perigo. E chega uma hora que você perde o medo. Você começa a entrar num tiroteio, você perde o medo, porque você está sempre ali e aquilo começa a ficar uma coisa, que nem um cachorro treinado para atacar o bandido, né? Você esteve várias vezes em situação de perigo real. Várias. De troca de tiro, realmente, eu tive umas 20, 30 situações, né? Agora, situações de troca de tiro que já terminou, que cheguei em cima da hora, mas já não estava mais rolando, deve ter chegado umas 200. Era bastante.
Eu até brinco, né? Eu falo assim, o policial ele tem uma área para andar, dia sim, dia não. Eu andava em tudo quanto é lugar, todo santo dia, ou seja, o risco maior, né? aumenta muito proporcionalmente. Mas você já chegou a testemunhar gente baleada perto de você? Gente baleada. Eu cruzei com uma situação assim complicada na Serra da Cantareira, que eu vi uns caras pondo fogo no mato, né? E quando eu cheguei com o carro, eles entraram no carro e foram embora. Eu pensei comigo, falei, estão pondo fogo no mato? Quando eu olho, eles estavam pondo fogo numa pessoa, queimaram uma pessoa. Estavam incinerando. Então você chega numa situação que não tem como você, às vezes você tem que fugir, tem que sair fora porque você fica numa situação complicada, né? Imagino. Bem, precisa uma certa dose de determinação e coragem, além daqueles cuidados todos de apuração, se o fato vale a pena, se alguém pode se interessar por ele, por esse registro. E se não vai prejudicar alguém gratuitamente. Se não vai, também, exato, que é o chamado efeito colateral. E se cobre os custos, né? Se, digamos assim, o valor eventual da aquisição pode cobrir os custos e ainda sobrar algum, verdade, né? Precisa sobrar algum também. Tem que sobrar para comer. E até hoje você gosta disso? Eu gosto, é óbvio que a idade dificulta um pouco mais. O Haddad, depois muito radar na rua, também complicou um pouco, né? Mas o que acontece? A gente gosta. Às vezes eu estou em situação, outro dia eu estava saindo da casa da minha mãe, passou 2 viaturas e eu, na hora, simplesmente é meio instintivo. Falei, não, vou fazer. Corri, não tinha câmera, tinha o celular. E aí prenderam um cara numa casa, eu acompanhei, filmando, aí chegou uma polícia e falou, oh, cidadão, não pode falar. Eu falei, não, é imprensa. É imprensa com celular? Eu falei, se você tiver com um revólver 22, você não entra no tiroteio. Eu falei, hoje eu tô com 22. Aí veio um major e começou a rir, né? Falei, deixa ele filmar, tá? Aí acabamos fazendo a reportagem com o celular. E o pessoal da Globo News, acho que usa bastante o celular para fazer. Usa também. Entendeu? Então, quer dizer, o melhor equipamento é o que você tem na hora. Agora, tem que saber usar, tem que saber o que você está fazendo e saber qual é o seu limite, sempre. Perfeito. Douglas, muita gente, principalmente os jovens, né, querem entrar nessa atividade, na nossa profissão de comunicador, né? Você que é um profissional experiente, né, especialmente nessa área, que orientação ou que dicas você pode dar para o jovem que está nos acompanhando agora e que pretende ingressar nessa área? Bom, na verdade, eu não fiz uma faculdade de jornalismo, né? Eu sou jornalista por profissão. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito. Teria facilitado bastante coisa na minha vida, né? Então eu teria feito. Outra coisa, quem quer fazer um jornalismo factual, que é isso que a gente faz, não é fácil, não é simples. Você tem que se empenhar muito, tem que ter conhecimento, ingressar na área de outra forma e ir se adaptando até, quem sabe, chegar nisso. Demora um pouco, não é tão simples assim. Tá certo, Douglas, que satisfação em tê-lo aqui. Estamos chegando ao final do nosso programa. Olha, isso aqui daria uma conversa para muitas horas e o Douglas vai estar conosco em outras oportunidades também. Obrigado pelas dicas até que você deu aos nossos telespectadores. Gostaria de dar mais, né? Que o tempo não permite. Gente, o TV Cidade vai ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. E fiquem com a programação da TV Guarulhos.